Amém, meus irmãos? Passado esse momento, agora nós vamos ao momento da palavra, da pregação da palavra de Deus. E acredito que a grande maioria sabe, que nós estamos, nesse momento, dando continuidade à nossa série de mensagens cristão social. Amém? Falava um pouco sobre isso no estudo e, de fato, irmão, acredito que é uma série extremamente importante, extremamente relevante, porque é a nossa vida diária, né? Nós resumimos a vida cristã por muitos anos aos momentos de culto, aos momentos litúrgicos, a esses momentos que nós julgamos ser espirituais, né? Mas, à luz dessa série de mensagens, nós temos visto que toda a nossa vida está ligada ao compromisso que nós assumimos com Cristo Jesus, e o compromisso que nós assumimos com Cristo Jesus precisa estar refletido em todas essas áreas da nossa vida. Nós adotamos 4 temas específicos para falarmos. Começamos falando de família, depois falamos sobre política, o cristão e a família, o cristão e a política, e hoje nós vamos falar sobre o cristão e o trabalho, tá bom? Sobretudo porque houve-se um tempo que o que as pessoas mais queriam contratar eram cristãos. Eu trabalhei numa empresa com 18 para 19 anos, que a maioria era cristão, e, na verdade, eu não achei aquilo incomum à primeira vista. Mas depois um amigo falou assim: você sabia do porquê que a dona da empresa contrata só cristão? Eu falei, não. Porque a preferência dela é cristão? Eu falei, não sei não. Ele falou, porque ela diz que cristão não rouba. Cristão não rouba, então, como tem um monte de peça cara aí, e ela já tomou muito prejuízo, ela bota os crentes aí. O problema é que o tempo passou e ela descobriu que nem todo mundo que se diz cristão é. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Ela descobriu da pior forma possível. De que maneira, Wesley? Colocando gente que se dizia cristão para trabalhar lá e tomando prejuízos maiores do que os ímpios declarados davam, né? Então hoje eu queria trabalhar esse tema com vocês. Eu queria falar sobre o que as Escrituras falam em relação ao trabalho e à vida cristã, em relação ao trabalho e à vida de um servo de Deus. É sobre isso que eu queria falar, né? E a nível de introdução, eu queria começar falando com vocês sobre os problemas conceituais acerca do trabalho, tá? Vou falar só de dois problemas conceituais acerca de trabalho, e o primeiro começa com uma má interpretação das Escrituras. Um dos grandes problemas conceituais que a igreja tem, que os cristãos têm acerca do trabalho, começa com a má interpretação das Escrituras. Porque nós ouvimos de muitas pessoas e até pensamos que o trabalho é uma maldição para cada um de nós. Você já ouviu isso por aí? Você já ouviu que por causa de Adão, que quando nós chegarmos no céu, nós vamos dar uma coça, vamos cercar a casa de Adão e bater em Adão, porque por causa de Adão... Já ouviu isso em algum lugar? Se não fosse Adão, ninguém precisava trabalhar. Se não fosse Adão, a gente não precisava ralar, acordar 5 da manhã e tal, né? É uma má interpretação do texto bíblico. O pessoal tira esse conceito, essa ideia de que o trabalho é uma maldição, a partir da maldição que Deus liberou, determinou contra o homem e contra a terra, contra a criação, mas não contra o trabalho. O que Deus amaldiçoou não foi o homem. O que Deus amaldiçoou, na verdade, não foi o trabalho. O que Deus amaldiçoou foi o homem. E não só o homem, mas também a terra. Deus disse, capítulo 3 de Gênesis, versículo 17, 18 e 19, por ali, ele disse: Adão, por causa daquilo que você fez, maldita é a terra. Por causa disso, por causa do seu pecado, por causa da queda, a terra é amaldiçoada. E a terra era o objeto de trabalho do homem.
Também Deus disse a Adão, no suor do seu rosto, agora de forma penosa, agora de forma esforçada, você vai ter o seu sustento diário. A gente vai ver aqui, um pouco mais para frente, que o trabalho nada mais é do que uma parte que compõe o propósito de Deus para a vida do homem. E se Deus criou o homem e compôs o propósito dele com trabalho também, a gente não pode dizer que o trabalho é uma maldição. Quando Deus criou o homem e, tendo em vista o propósito que ele tinha para a vida do homem, ele colocou lá o trabalho, a gente não pode dizer, de maneira alguma, que trabalhar é uma maldição. Então, a primeira questão é essa. Uma má interpretação bíblica. O pessoal olha para as Escrituras, não faz a interpretação correta, e a partir daquilo ali, elas emitem as suas opiniões, seus conceitos, dizendo que o trabalho é uma maldição, quando na verdade o que foi amaldiçoado foi o homem, foi o objeto de trabalho que é a terra, e por causa disso o trabalho se tornou algo penoso, trabalhoso, difícil, a ponto de extrair suor do rosto do homem. Nessa expressão, com o suor do teu rosto, está dizendo que a partir daquele momento, o trabalho que era prazeroso, o trabalho que era uma bênção, o trabalho que era uma dádiva, o trabalho que glorificava a Deus, esse trabalho, agora, a partir daquele momento, seria penoso e dificultoso para o homem. Tá bom? Então, a primeira questão o problema conceitual que nós temos parte de uma má interpretação bíblica. E o segundo problema conceitual que nós temos é a partir da influência do pensamento grego sobre a teologia cristã. Sobretudo, do pensamento do filósofo extremamente conhecido Platão, que pensava sobre dualismo, dicotomia. Ele nunca via a vida de forma integrada. Ele achava que a vida era dividida entre matéria e espírito. O que se pode ver e aquilo que não se pode ver. Então, a partir desse pensamento de que o espírito é uma coisa à parte da matéria, a matéria não tem nada a ver com o espírito, deduziu-se que tudo aquilo que é material é inferior ao que é espiritual, porque perece. E uma vez que aquilo que é material é inferior ao que é espiritual, tudo que é material não presta. É isso que se deduziu. E a partir desse pensamento, a teologia cristã também começou a determinar que os trabalhos manuais que eram feitos de forma manual, mecânica, só para ganho de dinheiro, só para crescimento de patrimônio, não era tão relevante quanto parecia. A igreja pensava que o trabalho espiritual e intelectual era superior ao trabalho manual e mecânico. Então, o cara que trabalhava na agricultura, o cara que trabalhava em qualquer outro tipo de serviço que não fosse espiritual e não fosse intelectual, era tido como a escória da sociedade. Ele só servia para produzir dinheiro e nada mais. A igreja foi influenciada por isso, sobretudo porque a igreja, a partir do século V, ela se institucionalizou e começou a governar, mais do que o Estado até, se sobrepôs ao Estado. E qual é a melhor maneira de continuar no trono, continuar no lugar mais alto da sociedade, se não valorizando o que eu faço, desvalorizando o que você faz? Então, o clero, os eclesiásticos diziam que o que mais importavam eram os serviços espirituais, intelectuais, aqueles que raciocinavam, pensavam e produziam serviços espirituais. E aqueles que faziam trabalhos manuais, esses não. Esses não tinham muita relevância. Esses não valiam muita coisa. A igreja até os dias de hoje, você pode ver em algumas linhas, sobretudo pentecostais e neopentecostais, quem é o cara mais valorizado? O cara que honra o serviço que desempenha para o seu patrão, que tem uma oficina e é honesto, que é um bom pedreiro, ou o cara que fala língua estranha e entrega profecia? Quem é mais valorizado? O cara que prega muito, que sapateia e pula e faz o povo vibrar. Ou um homem que sustenta a sua família com o suor do seu rosto, saindo 5 horas da manhã todos os dias, não deixa um furo, contribui com a igreja, faz o reino avançar no que diz respeito à forma material.
Esse cara que trabalha e é honesto e tem sua loja e tem seu empreendimento, ele senta aqui e se sente inferior ao cara que está falando lá. Por quê? Por causa desse conceito a partir do pensamento grego, de que o que mais importa é o espiritual em detrimento ao material. Os pais da igreja adotaram esse pensamento. Tomás de Aquino, Agostinho, todos eles tinham um pensamento de que o trabalho manual não era de grande valia, não era de grande serventia. E onde isso foi resgatado, Wesley? Na Reforma Protestante. Na Reforma Protestante, os reformadores retornaram para as Escrituras e viram nas Escrituras que o trabalho manual é de suma importância, sim. De que as atividades do nosso dia a dia, não só o trabalho, mas todas as atividades da vida do ser humano estão ligadas à sua vida cristã. Não existe divisão entre secular e santo. É isso que os reformadores disseram. Na cabeça de Platão existia o secular e o santo. Daí que veio essa ideia, esse conceito, né? Música secular, música da igreja. Sabe? Mas não existe, para o crente tudo é santo. Para o crente tudo glorifica a Deus, ou deve glorificar. É o que o apóstolo Paulo diz, capítulo 10 de 1 Coríntios. Vocês quer comais, quer bebais, quer trabalhais, fazem tudo para a glória de Deus. Um sapateiro, recém-convertido, chegou e Martinho Lutero perguntou: seu Lutero, como que eu faço para glorificar mais a Deus na minha vida? Porque de acordo com esse pensamento dualista, ele pensava que o ofício de sapateiro dele era pior do que o ofício do clero. Ele já estava pensando em largar a vida de trabalho dele e ingressar na vida religiosa. Adotar uma ordem monástica, entrar para um monastério. Naquela época os monges eram extremamente estimados, porque eles abriam mão da vida natural para viver isolado, e alguém olhava, pô, esses sim são homens de Deus de verdade. Eles vivem isolados, só orando, meditando, lendo as escrituras, mas não produziam nada para ninguém. Antes subtraíam. E aqui está uma grande incoerência da igreja romana daquela época, porque ela dizia que o trabalho manual não era de muita valia. Ela dizia, o cara que trabalha e produz dinheiro, ele não tem muita importância. Mas como é que o cara fazia para ir para o céu, segundo eles? Tinha que pagar uma indulgência. E como é que paga sem grana? Não existia, naquela época, uma instituição mais poderosa e mais rica do que a igreja romana. E aqui está a grande incoerência. Como é que uma instituição que despreza o material quer o material? Como que uma instituição que despreza aquilo que é produzido pela mão dos trabalhadores requer aquilo que os trabalhadores produzem? Você está entendendo o que eu estou te falando? E aí esse sapateiro chega para Lutero e fala assim, cara, como é que eu faço para ser mais espiritual, para glorificar mais a Deus? O que eu faço? Lutero olha para ele e diz, faz o melhor sapato possível e vende num preço justo. É dessa maneira que você vai glorificar a Deus. O seu ofício profissional glorifica a Deus desde que você faça para a glória do nome dele. Eu estava em uma situação conversando com um jovem, e ele é empresário, dono de um mercado, e ele gosta muito de ouvir coach, né? E ele estava falando que gosta de... Eu falei, cara, mas a gente precisa tomar cuidado por causa disso, daquilo outro, e aquele negócio todinho. Você precisa entender que você é um empresário para a glória de Deus. Se você não for um empresário que glorifique a Deus, tu pode ouvir todos os coaches do mundo, que você não vai ter sucesso na vida. Sucesso na vida do crente é a glória de Deus. Ele, mas como é que eu glorifico a Deus? Ele me fez a pergunta e eu lembrei dessa história de Lutero, o sapateiro, e eu peguei um exemplo que estava bem perto de nós, que foi a crise dos caminhoneiros, lembra da crise? Eu falei para ele, você não tem um mercado? Ele falou assim, tenho. Eu falei assim, você lembra o que os donos de mercado e de lojas fizeram na época da crise dos caminhoneiros? Ele falou assim, fizeram um monte de coisa. Eu falei assim, em relação ao produto que tinham. Todo mundo aumentou o preço. Eu falei assim, exato. Eles compraram por um preço, superfaturaram o preço do produto só para ganhar mais, explorando o momento difícil que a nação estava passando. Eles foram aproveitadores. Ele falou, foi mesmo, cara, só eu tinha frango, eu aumentei o frango. Só no meu
estabelecimento tinha frango, eu aumentei o preço do frango porque ninguém mais tinha. Vendi o quilo do tomate a R$15. Eu falei assim, você não glorificou a Deus dessa maneira. Agora, se você permanece com o preço correto, independente da crise dos caminhoneiros, alguém ia dizer, o que tem diferente nesse cara que ele não aumentou o preço, podendo fazê-lo? E aí, quando alguém chegasse e perguntasse para você, cara, por que você não aumentou o preço? Você diria, porque eu estou aqui não para ganhar dinheiro, mas antes de tudo glorificar o nome do meu Senhor, que salvou a minha vida. Então, esse conceito grego, esse pensamento grego, filosófico grego, maculou a teologia bíblica, a ponto de até hoje nós sofrermos com a ideia de que existe santo e profano, santo e secular, mas não existe para o crente, tudo é santo, inclusive o trabalho que você desempenha. E a gente vê que essa ideia de trabalho é uma questão bíblica, está extremamente ligada ao nosso serviço ao Deus que nós servimos desde a criação. Quando a gente pensa em trabalho, a nossa mente vai direto para a maldição. Lá para o capítulo 3 de Gênesis, mas o trabalho foi estabelecido antes da maldição. Antes da maldição, Deus já falava em trabalho para o homem. Porque depois que Deus criou todas as coisas, depois que Deus terminou no 6º dia a sua criação, Ele pega o homem que ele criou, que finalizou a criação, e coloca o homem dentro de tudo aquilo que ele havia feito, a fim de que o homem explorasse, no bom sentido da palavra, e desenvolvesse o potencial da criação. Como, Wesley? Trabalhando. Sabe? O que era a criação? É como se fosse uma casa que Deus construiu. Construiu uma casa linda, e não faltou um prego. Ele colocou tudo na casa de forma perfeita, deu acabamento perfeito, mobiliou a casa, decorou a casa com tudo do bom e do melhor. Pegou o homem, jogou dentro da casa e falou assim, agora desfruta de tudo isso, vive. Independente, irmão, da casa estar pronta ou não, faltar algo ou não, você sabe que para viver dentro de uma casa exige trabalho. Você precisa limpar a casa para ela não virar uma zorra. Até para desfrutar da televisão, você precisa ir até ela e ligá-la. O que Deus fez com o homem foi ter colocado o homem dentro da sua criação. Vai lá, cara, desenvolve isso aí. E só deu para desenvolver o potencial da criação por meio de trabalho. Foi o que Deus determinou e é aquilo que a teologia chama de mandato cultural. A gente vê esse mandato cultural, o pastor Bruno falou na semana passada sobre cultura do Éden, mas a maioria dos teólogos chamam de mandato cultural. São as determinações que Deus deu ao homem depois de criá-lo, a fim de que o homem pudesse desenvolver sociedade, cultura, civilização, a partir do que Deus criou. E onde a gente vê esse mandato cultural? A gente vê no capítulo 1, no versículo 26, pode botar pra gente, Giovanni, por favor? Capítulo 1, versículo 26, nós vamos começar a ver as determinações desse mandato cultural. Olha o que Deus disse. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre o restante da criação. Essa palavra domine aqui poderia ser substituída por governe, ou reine ele. Amém? Versículo 28, Giovanni, pra gente, do capítulo 1. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Capítulo 2, versículo 15. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar. Então todas essas determinações, dominar, governar, subjugar, se multiplicar, cuidar, tudo isso faz parte do mandato cultural. É a partir dessas coisas que o homem vai desenvolver o potencial da criação, vai formar cultura e sociedade e civilizações. Irmão, cá entre nós, dá para governar alguma coisa sem ter trabalho? Dá para cultivar alguma terra sem ter trabalho? Dá para cuidar de alguma coisa sem ter trabalho? Então, quando Deus estabelece o homem como o seu representante diante da criação, a fim de desenvolvê-la, ele dá ao homem trabalho. Trabalho está ligado ao propósito primário do ser humano quanto representante de Deus na criação.
Então, trabalho não é uma maldição, trabalho é a nossa vocação. Trabalho não é uma maldição, trabalho foi o que o homem foi chamado para fazer. O problema é que a queda afetou aquilo que era muito bom, aquilo que era maravilhoso e prazeroso, e hoje você precisa acordar 5 horas da manhã para ir lá para o centro murmurando. Hoje, o ser humano é afetado de forma negativa pelo trabalho que antes era uma bênção, era para desenvolvimento cultural e, sobretudo, ele era um representante de Deus no meio da sua criação. Ele estava dando continuidade e fazendo com que progredisse aquilo que Deus estabeleceu. Então entenda isso aqui para eu ir para o texto que eu quero tratar com vocês e a gente já encerra. Esse negócio de trabalho não é uma maldição. Não é uma maldição. Se o homem fosse um telefone celular, o trabalho seria um aplicativo que já vem nele. Dessa maneira que Deus fez cada um de nós, com esse senso, com essas determinações implícitas no nosso ser de que há necessidade de trabalhar para fazer com que a civilização aconteça, para fazer com que a cultura se estabeleça. A queda que prejudicou tudo isso. Por causa da queda que hoje aquilo que deveria ser uma bênção é penoso. Por causa da queda que hoje a gente odeia trabalhar. Por causa da queda que hoje a gente murmura por ter que sair, desempenhar serviços a fim de que a cultura seja estabelecida. Só que todos nós aqui sabemos que tudo aquilo que foi afetado na queda, que foi prejudicado na queda, está sendo restaurado na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não só trabalho, irmão, família. A família Deus estabeleceu no Éden. Hoje está a bagunça que está. Relacionamentos, tudo que Deus fez, estabeleceu de forma perfeita no Éden, foi afetado pela queda. E tudo aquilo que era perfeito hoje já não é perfeito, mas em Cristo Jesus, Deus está redimindo não só cada um de nós, mas todo o cosmos. Toda a criação está sendo redimida para a glória de Deus. E agora, se Deus está redimindo todas as coisas por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, tu acha que Ele também não vai redimir esse senso, esse conceito original de trabalho em cada um de nós? Do mesmo jeito que Ele está redimindo toda a criação, Ele está redimindo essa ideia de que trabalhar não é algo ruim, de que trabalhar é algo bom, algo produtivo, algo lucrativo, algo que agrega antes de prejudicar cada um de nós. Amém? E aí eu queria ler com vocês Efésios, capítulo 5. Porque se nós temos redenção em Cristo Jesus, se Cristo Jesus é o meio pelo qual nós estamos sendo redimidos, nós vamos ver o que Ele espera de nós nessa esfera, né, nessa área. O que Ele espera de nós quanto funcionários trabalhando para a glória do Seu nome. Efésios capítulo 5, versículo 5, o texto diz assim: quanto a vós outros servos, olha aqui para mim, ele está falando com escravos aqui, tá bom? Naquela época, a escravidão era uma realidade comum, mas se faz o paralelo para os funcionários de hoje, amém? Ele diz assim, capítulo 6, perdão, não, li o versículo 5 e falei capítulo 5, mas é o capítulo 6, versículo 5, desculpa. Diz assim, capítulo 6, versículo 5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, está falando dos patrões agora, porque patrão também trabalha, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém? É dessa maneira que Deus espera que os redimidos trabalhem,
desempenhe suas tarefas profissionais, os seus trabalhos manuais, tá? Eu queria começar a observar com você aqui no capítulo 6, versículo 5, põe os 5 para a gente, Giovanni, para a gente começar a ver o que Deus espera de nós quanto funcionários. Escravos, obedeçam os seus senhores terrenos com respeito e temor. Aqui na minha versão está escrito temor e tremor. É o que está escrito aqui. E o temor, a palavra temor aqui já traduz, ela coloca respeito no lugar do tremor. Não é medo, mas é respeito. De que maneira um servo de Deus trabalha? De que maneira um servo de Deus se relaciona com o seu patrão? Com respeito. É assim. É dessa maneira que um servo de Deus trabalha. É dessa maneira que um servo de Deus se comporta. É dessa maneira que um servo de Deus obedece. Com respeito. E agora, para endoidar mesmo, coloca para a gente, Giovanni, 1 Pedro capítulo 2, versículo 18. Por gentileza. Olha o que diz. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito. Não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Uau! Porque é muito fácil respeitar um patrão maneiro, irmão. É muito fácil respeitar um patrão que, no final do ano, dá aquela sexta maneira, né, participação de lucro, te deixa sair quando você precisa, te auxilia nos seus momentos difíceis. O difícil é respeitar esse tipo de patrão aqui, ó, mau. Isso que é difícil. Mas o que a gente precisa entender é que no que diz respeito a comportamento, nunca é sobre eles, é sobre nós. É o mesmo princípio do marido e da mulher que o Alex falou aqui no primeiro dia. Eu não amo minha esposa como Cristo amou a igreja. Se ela se sujeitar a mim, é o meu papel amá-la. De igual modo, a mulher não deve se sujeitar ao seu marido se ele amá-la. Antes ela faz isso porque é o papel dela. E qual é o papel do servo cristão? Respeitar o patrão maneiro? Não, é respeitar e ponto final. Não me importa. Não importa o quão ruim seja o seu chefe, o quão carrasco seja o seu chefe. Não importa de que maneira o seu chefe proceda com você. O seu dever como cristão, a sua tarefa é obedecer. Por quê? Porque Cristo foi obediente até debaixo de chibata. Se você continuar lendo o texto o texto de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 18, você vai ver que o paralelo com os servos aqui é o próprio Cristo, que sofreu o que sofreu por obediência. E você precisa entender que não importa qual seja o seu patrão e como ele proceda com você, você precisa obedecê-lo, porque esse é o seu dever como um servo de Deus. E aí, todas as vezes que você respeitar um patrão mau, com temor e tremor, com todo o respeito possível, um dia esse cara vai olhar e vai falar assim, esse cara aqui é estranho. Porque todo mundo aqui me desrespeita e pinta e borda, mas esse, apesar de mim, continua sendo um servo fiel, um empregado fiel. O que esse cara tem de diferente? Amém? Primeira coisa que Deus espera de nós é isso, que nós respeitemos os nossos patrões independente de quem eles sejam, tá bom? Volta lá pra gente, Giovanni, capítulo 5, versículo... Ainda o versículo 5, capítulo 6, versículo 5. Com sinceridade de coração, como a Cristo. O 6, por favor. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los, quando eles os observam, ou seja, a vista é os morceguinhos, né? Quando o patrão chega, eles trabalham que é uma beleza. O patrão sumiu, eles sentam. Não é assim que funciona? Ó. Não apenas para agradá-los, quando eles os observam, ou seja, quando o patrão está olhando, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Não é para agradar o homem, o texto diz que tem que ser de coração. O texto diz para nós que nós devemos fazer com sinceridade, servindo de boa vontade. É isso que a minha versão diz. E aí, se você me pedir um motivo, além de ser crente para servir de coração e de boa vontade, eu posso te dizer que é Ele que coloca a comida na sua mesa. Você quer mais?
quando você estava desempregado e precisando, foi esse cara lá que abriu a porta para você ter o que comer, você ter o que pagar. O mínimo que você pode fazer é trabalhar com honestidade, com vontade de honrar a oportunidade que você recebeu. Mas mais do que isso, o texto diz, que é a segunda parte aqui, que você deve fazer isso de coração, com sinceridade de coração, servindo de boa vontade, como ao próprio Cristo. E convenhamos, cá entre nós, tem gente que serve a Cristo, que vê todas as coisas, sem essa boa vontade, que dirá aos patrões. Eles só pensam que enganam a Cristo. Eles pensam que Cristo não está vendo, que eles são tudo interesseiro, que eles querem extrair aquilo que alguém disse que Cristo pode dar. Eles não servem de boa vontade, eles são ativistas, eles estão ali só por causa deles próprios, eles querem receber alguém em troca, eles querem se sentir completos, querem se sentir bem, parte da coisa. Eles não servem por amor, eles servem porque o pastor está vendo, eles varrem porque o pastor passou, eles se voluntariam porque o pastor pediu, mas se fosse só por Cristo Jesus, eles não fariam. E se tem pessoas aqui servindo no reino de Deus assim, que dirá numa empresa? Você está entendendo? E qual é a ideia? A ideia é que, se eu consigo servir a Cristo de todo o meu coração e de boa vontade, eu não vou ter dificuldade de fazer isso na empresa. Se eu faço isso lá na empresa, como se estivesse servindo a Cristo, eu não vou ter dificuldade de fazer isso aqui. Em outras palavras, isso é da natureza do cristão. O cristão não serve por interesse. O cristão não trabalha pensando em si próprio. O cristão não trabalha por malandragem, por esperteza. O cristão trabalha porque o coração dele foi regenerado, transformado, e agora ele sabe honrar aquilo de bom que ele tem. Sabe? O que mais existe nos dias de hoje é gente que diz que o diabo fechou a porta. Fechou a porta, o diabo entrou, começou a me perseguir. E aí esquece que tem câmera lá onde ele trabalha. Está entendendo? Mas você pode enganar todo mundo. Você pode enganar quem você quiser enganar, mas a Deus ninguém engana. E você precisa entender que até lá onde você trabalha, você precisa honrar a Deus para a glória do nome dEle. De que maneira eu faço isso, Wesley? Honrando o meu patrão. Trabalhando de maneira que o nome do Senhor seja glorificado, independente do meu patrão estar olhando ou não. E olha como ele termina o versículo 6, irmão. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida em relação ao meu trabalho? Que eu faça de coração, que eu honre o meu patrão, que eu faça de boa vontade. Essa não é um palpite de Deus, não é uma ideia de Deus, é a vontade dele. Você consegue compreender isso? Você consegue compreender que a vontade de Deus é que você não seja um pilantra onde você trabalha? Você consegue compreender que a vontade de Deus não é que você seja um funcionário que esteja negligenciando o que foi lhe dado para fazer? Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja honesto. A vontade de Deus é que você seja cristão longe dos olhares de quem pode te beneficiar. Não importa se é o seu patrão que está vendo ou não, não importa. O que importa é que você tem compromisso com o que está fazendo lá, para a glória de Deus. Você compreende isso? E o texto de Efésios diz que nós devemos fazer isso como escravos de Cristo, ou seja, como servos de Cristo. Por gentileza, Giovanni, põe para nós o capítulo 3, Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24. Para a gente ler aqui. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Tudo o que fizerem, é a mesma coisa que ele está falando. Façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. 24. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e o Cristo, o Senhor que vocês estão servindo. Ai, meu Deus, acho que eu errei o texto. Não acontece. Não, é esse mesmo. Deixa eu ler na minha tradução aqui.
Olha o que ele diz, capítulo 3, versículo 23. Ele diz assim: tudo quando fizer, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que receberei do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. É isso que a minha tradução diz. É isso que está escrito ali ou eu li errado? É porque acho que ao invés de falar és ele. Ah, é. É isso mesmo que está escrito aqui. É a Cristo, o Senhor. Que vocês estão servindo. Então, é isso. Amém? Olha o que esse texto diz. Isso aqui é muito grave. Isso aqui é muito grave. Porque no Efésios ele diz como a Cristo. Aqui ele já diz, é a Cristo. Vocês não estão trabalhando o patrão de vocês. Vocês compreendem isso? É o próprio Cristo que você está servindo quando você está lá, limpando aquele chão, atendendo aquele telefone, fazendo aquela planilha, projetando aquele projeto, sei lá, não importa o que você faz, vendendo aquele produto, você está fazendo isso para Deus, para o próprio Cristo. E quando você pensa de que é a Cristo que você está servindo, que é a Cristo que você está honrando, fica mais fácil trabalhar. Amém? Na nossa cabeça, a gente está servindo o homem, trabalhando para o homem. E a gente gosta disso, a verdade é essa. A gente precisa de alguém visível a quem a gente pode agradar para ser agradado. Mas o texto diz que ele vai recompensar todo mundo, de acordo com o seu procedimento, porque é a ele que nós estamos servindo. Não é como a ele apenas, mas é ele próprio. É o próprio Cristo que nós estamos servindo quando estamos trabalhando na casa de alguém. Né? Esses dias eu vi uma reportagem sobre... eu vou fazer direito, né, irmão? Agora eu só vejo coisas de direito. Aí eu estava vendo essas páginas de direito, estava vendo uma patroa que processou a empregada, né? Porque viu uma empregada conversando com a outra, chamando ela de cachorra europeia, cachorra do norte, uma coisa assim, né? Provavelmente deve ser uma branca, chamando a mulher de cadela europeia, né? E a mulher, tudo. Aí botou lá na justiça, tem que pagar 10 mil. Imagina uma pessoa que trabalha numa casa de família, né, com toda dificuldade, com toda luta, tem que pagar 10 mil, tirar 10 mil do bolso. Porque estava lá desonrando quem põe comida no seu prato. Falando mal de quem lhe abriu a porta da própria casa para que ela pudesse ter o seu sustento. E esse castigo veio a cavalo, irmão, e veio caro. Então a gente precisa entender quem nós estamos servindo é o próprio Cristo. Esse é um conceito que permeia toda a Escritura. O que você faz para alguém é como se você estivesse fazendo para o próprio Deus. Lembra do que Jesus falou no sermão profético dos últimos tempos? Se vocês visitarem um desses pequeninos aí, com fome, com sede, com frio, vocês estarão visitando a mim. Quem abriu a porta de emprego para você foi o próprio Deus. Você está trabalhando lá porque... Você já indicou alguém para trabalhar em algum lugar? Já? Qual é o seu medo? De ser quem? Quando você vai lá e trabalha de qualquer jeito, dizendo que Deus abriu a porta, você está queimando quem? É uma vergonha quando um crente fala, Deus abriu a porta para mim e trabalha como um porco, como um relaxado. Se Deus abriu essa porta, ele deve estar morrendo de vergonha por causa do serviço que você está desempenhando. E isso precisa entrar no nosso coração com toda a força possível. Nós estamos trabalhando não para o homem, mas para aquele que abriu a porta e é o provedor da minha e da sua vida, para a glória do nome de Deus. Para terminar, o último motivo pelo qual nós devemos trabalhar para a glória de Deus, servir da melhor maneira possível, é para preservar o testemunho, irmão. Não tem jeito melhor de você... Deixa eu já antecipar um negócio aqui. Não sei se você gosta de pregar no serviço. Não sei se você gosta de pregar, falar de Jesus. Agora eu vou falar como pastor da igreja. Só faça isso se tiver oportunidade. Por favor.
Só se não te der problema, só se o patrão não implicar. Porque quando o patrão fala assim, não quero ninguém pregando aqui não é o diabo não. É o cara que te contratou para trabalhar e não para pregar falando. Você está lá para trabalhar, para desempenhar um serviço, você não está lá para pregar. Aí tem gente que fala, estão se levantando lá no meu serviço, o diabo está se levantando, o que houve, irmão? Então os caras lá, isso e aquilo, que não gosta de ouvir de crente, mas você está lá para quê, irmão? É o diabo que está se levantando ou você que está sendo negligente com a sua tarefa lá? O diabo está se levantando. A gente precisa, irmão, trabalhar bem para honrar o testemunho cristão. Não existe melhor pregação do que o estilo de vida que você leve. Não existe. Põe para a gente, Giovanni, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1. Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Quando você é um mau funcionário, tu acha que o patrão fala de quem, cara? Que igreja é essa que você está indo? Que Deus é esse que você está servindo? Não consigo entender alguém que gosta de pregar pra caramba aqui e na hora do serviço é o que menos trabalha. Eu não consigo compreender isso. Põe o 2 pra gente, Giovanni. Não sei se é 2. Os que têm senhores crentes, isso aqui é terrível, não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Pelo contrário, devem servi-los ainda melhor. Na minha tradução está escrito, tem que trabalhar mais, né? Porque os que se beneficiam dos seus serviços são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Ele está falando para Timóteo, né? Sabe? Não, vou trabalhar aqui, ali que o meu chefe é cristão, né? Wagner é chefe, dono de agência de carro, vou lá trabalhar com o Wagner, né? Porque o Wagner é crente, eu chego atrasado e boto na conta do Senhor. Não, estava orando ontem, mano. Fiz uma vigília de oração e por isso que eu cheguei tarde. Aí ele tem que entender e ainda me pagar integral, né? Porque o cara é crente. O texto diz, se tu tiver um patrão crente, trabalha mais ainda. Porque ele está dividindo o que ele tem de bom com você. É isso que o texto diz. Bota pra gente, Giovanni, pra gente encerrar. Tito, capítulo 2, versículo 9 e 10. Não, deixa eu ler na minha tradução, que eu acho que tem um negócio aqui que é diferente da NVI. Olha o que diz Tito, capítulo 2, versículo 9 e 10. Diz assim, quanto aos servos que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. Ai, Deus do céu. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem, complementarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. De que maneira eu posso, no meu trabalho, fazer com que a doutrina, a sã doutrina, o evangelho que é pregado, seja visto de melhor forma? Porque o que ele está dizendo, ornarem a sã doutrina é isso. De que maneira eu posso fazer com que o evangelho que eu prego, que eu acredito, seja feito com melhores olhos, onde eu trabalho? Sendo o melhor funcionário possível. Quando alguém olha para você sendo o melhor funcionário possível, eles vão olhar e vai falar assim, caraca, a igreja desse cara aí muda mesmo, cabra. Esse bicho era um preguiçoso, entrou para a igreja, agora é o que mais trabalha aqui. Aí o patrão vai falar, cara, por que todo mundo aqui rouba e você é honesto? Aí tu vai falar, por causa do evangelho que eu creio. Por que todo mundo aqui me responde, né? Quando eu li esse texto e ele fala, não sejam respondões, eu lembrei de um monte de gente. Eu lembro do meu irmão que antes de casar, meu irmão ficava 3 meses num serviço. Né? E tu ia perguntar por quê, ele falou assim, gerente cheio de marra? Mas irmão, tem gente que não se submete, não quer aceitar de maneira alguma que alguém determine o que deve ser feito ou não. E eu falava pro meu irmão, cara, mas quem que manda lá? Você ou o gerente? E ele, não, mano, falou comigo meio torto, eu já saio. Você não conhece ninguém assim? Conheço um montão. E aí, olha para mim,
aí o patrão fala assim, cara, passa lá no RH, vai embora. Sabe quem fechou a porta? O diabo. Pô, o diabo se levantou, não foi não, você que é um linguarudo, um respondão, um preguiçoso. E Deus está nos comunicando pela palavra dele que não é sobre a glória de Deus. É sobre dar ênfase para o evangelho que a gente acredita. É sobre que alguém olhe para nós e não nos veja, antes veja o produto do evangelho na nossa vida. É sobre o fato de que alguém olhe para nós e veja, cara, esse cara é diferente de todo mundo, porque todo mundo passou por aqui e fez uma grande bagunça, ele chegou e arrumou tudo. Quem é esse cara? E aí você vai falar assim, cara, eu sou só um servo de Jesus Cristo, o Redentor de toda a criação. E eu não vejo o trabalho como algo penoso, antes eu vejo como uma bênção para a glória de Deus. Você consegue compreender isso? Para a gente encerrar, a gente vai falar dos patrões. Dos patrões. Porque patrão também trabalha, né, irmão? Eles pensam que não, mas ele trabalha mais do que funcionário. Versículo 4, capítulo 4 do versículo 1 de Colossenses diz assim: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade. Põe lá, Giovanni, para a gente ver que essa equidade aqui na NVI. Capítulo 4, versículo 1 de Colossenses. Senhores, deem a seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Acho que aqui a gente resume o papel do patrão, né? Tratar com justiça, irmão. Converso muito com o Júnior, né, Júnior? Cara, é uma dificuldade para tu viver de forma digna nesse país. Uma injustiça terrível. Quem tem quer mais e oprime, amassa quem tem menos, faz uso da mão de obra escrava, que beira a escravidão em alguns casos, para enriquecer. A Bíblia condena isso. O que mais foi condenado pelos profetas menores no passado foi injustiça social. E geralmente o maior amassando o menor para continuar crescendo. E eu acredito que um dia você vai ser empresário. Você tem sonho de ser empresário? Oh. Eu acredito nisso, irmão. Isso glorifica a Deus. São meios de trabalhar, desenvolver a cultura também. Sabe? Mas o que você precisa entender é que você tem que ser um patrão nos moldes da Bíblia. Justo, honesto, sem oprimir, sem amassar, sem fazer com que o seu operário, o seu empregado se sinta indigno. Sabe? Você conhece um monte de patrão maneiro, gente boa, que dá uma moral, que ajuda. Por outro lado, tem uns caras que... E onde que a gente vai ver a diferença, irmão? É quando você for patrão e trabalhar da maneira correta, pagar o que é justo, honrar seus funcionários, tiver de mandar embora, mesmo que seja crente, caso for um lambão. É dessa maneira, nós precisamos compreender que todo o nosso estilo de vida glorifica o nome do Senhor e revela quem Cristo é e o que Ele está fazendo na nossa vida. E me permita fechar dessa maneira, não tem jeito de ser esse tipo de funcionário e de ser esse tipo de patrão, se não for por meio de Cristo Jesus. Amém? Você pode ter um patrão ímpio muito maneiro, mas deixa eu te dizer, ele só é legal, ele não está fazendo isso para a glória de Deus. Ele não tem em mente o fato de estar servindo o Senhor. Agora, um cristão, ele faz tudo visando a glória de Deus, a redenção e a restauração de todas as coisas. Só por meio de Cristo dá para ser esse cristão social que trabalha e revela a glória de Deus por meio de seu serviço. Amém? Eu queria encerrar dizendo que não era algo que eu queria abordar aqui, mas o Salomão escreve isso no Provérbios. Vários provérbios falam sobre isso. Para encerrar legal, para você ir trabalhar bem amanhã. É isso aí que está colocando comida na sua mesa, irmão. Amém? É isso que está colocando comida na sua mesa. É isso que tem alimentado seus filhos, tem pagado seus boletos. Amém? Seria uma covardia, uma ajudaria
de cada um de nós negligenciarmos os nossos deveres, uma vez que nós temos sido beneficiados a ponto de ter o que comer cada dia. Trabalhar decentemente é no mínimo, vamos tirar isso aqui, trabalhar decentemente é no mínimo gratidão pela oportunidade de levar o pão de cada dia para casa. Amém? Se coloque de pé para a gente encerrar.